Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa meditação dos Salmos, nós vamos falar do Salmo 28. E eu intitulei esse salmo com Confiança Sustentável. O Salmo 28 revela que os problemas de Davi, eles não param. Pelo contrário, continuam aumentando. Só que na mesma proporção de suas lutas, na mesma proporção do número dos seus perseguidores, cresce também a sua confiança em Deus. A mesma confiança com que ele encerrou o capítulo 27, o Salmo 27, de 12 a 14. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, seja valente e fortifique-se o teu coração, seja corajoso. Espera, pois, pelo Senhor. Confiar é difícil para qualquer pessoa. Confiar uns nos outros, confiar em Deus. E fica mais difícil ainda confiar em Deus quando parece que as coisas não mudam. Apesar de tudo isso, apesar de Davi perceber que os seus inimigos são ferozes, o seu sofrimento cresce progressivamente, da aparente inércia de Deus, pois Deus aqui parece em silêncio. Davi manteve a sua confiança no Senhor. Davi tinha uma confiança sustentável. Davi manteve fé, esperança e amor por longos períodos de adversidades. Os problemas não vão embora, eles aumentam. As dificuldades se prolongam e cada vez mais dolorosas. E apesar de tudo isso, ele mantém fé, mantém esperança, mantém amor. Isso é confiança sustentável. É o que Davi nos apresenta no Salmo de hoje. Nesse Salmo aprendemos 4 fatos sobre a confiança sustentável. O primeiro fato é a confiança sustentável é exercida em oração. Vejamos os versículos 1 e 2. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. A vitória de Davi sobre o medo que estudamos no Salmo 27, que é a confiança no Senhor, não significa que Davi agora poderia relaxar suas orações. Parece que aqui, nesses 2 versículos, e primeiramente no versículo 1, parece que Deus não respondia a ele nesse momento. E ele diz que é preferível morrer a não ouvir a Deus, a continuar a perceber a não perceber a sua intervenção. Davi prefere morrer ao silêncio de Deus. Por isso ele clama e suplica. E 2 atitudes nós podemos perceber aqui de Davi. A sua humildade. Ele suplica por misericórdia e socorro, porque sem a voz de Deus falta-lhe o chão. Para Davi, Deus é a sua rocha. Na vida de Davi, ele encontra em Deus rocha firme para os seus pés. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Sem Deus não vale a pena viver. A graça de Deus é melhor do que a vida. A segunda atitude que nós podemos ver aqui foi o seu reconhecimento
da necessidade de derramamento de sangue para ele ter perdão. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. No santuário existia o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde o sangue era oferecido pelo pecado da nação, no dia da expiação, e isso era anualmente. A confiança de Davi fundamentava-se na aliança de Deus pelo povo. Essa confiança mantinha Davi em oração. Ele não tinha chão para pôr os pés. Ele preferia morrer a continuar a viver sem a manifestação de Deus. Ele precisava de socorro, mas ele sabia que não passava de um pecador. E como um pecador, para chegar diante de um Deus santo, ele levanta as mãos em direção do santuário de Deus e pede por misericórdia. Quando reconhecemos o nosso estado de miséria, a nossa necessidade de socorro, a nossa condição de pecador, em nome de Jesus, pelos méritos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oramos, clamamos, suplicamos por misericórdia e pedimos socorro para o Pai. Foi isso que Davi fez. Amados, uma confiança que resiste ao maior problema e o prolongar das dificuldades mais dolorosas é desempenhada na oração. O segundo fato que o Salmo nos mostra sobre a confiança sustentável é a confiança sustentável está fundamentada na justiça de Deus. Veja os versículos 3 a 5. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Davi sabia que o Senhor conseguia enxergar, ou que o Senhor enxergava o engano no coração das pessoas, a maldade no coração das pessoas. Davi sabia que Deus sabia do tamanho da perversidade, da ingratidão, da altivez e da pecaminosidade do ímpio. Davi sabia que Deus enxerga onde ninguém consegue ver. É importante saber disso quando buscamos confiar em Deus, porque quando vemos o ímpio prosperar e o justo se afundar cada vez mais na dificuldade, chegamos a duvidar da bondade do Senhor. Não é verdade? Quantas vezes você já se pegou dizendo, vale a pena permanecer fiel? Davi sabia que apesar de toda a prosperidade do ímpio, a gravidade dos erros deles era imensa. Davi entendia que a pena decretada por Deus é sempre na mesma proporção do pecado cometido. A gravidade do pecado do ímpio é não se importar com a obra do Senhor, não glorificar o Senhor, não ser grato ao Senhor, não reconhecer que há um Criador, não reconhecer que o Deus Criador é o sustentador de todas as coisas. Os ímpios não enxergam a bondade do Deus Criador. Por isso Deus os derrubará e nunca mais voltará a se erguer. Os ímpios podem até prosperar, e nós nos sentirmos, e eu me sentir fraco quando eu comparo a minha situação com a deles. Mas o que eu não devo esquecer, o que eu não posso esquecer, é que Deus está vendo a maldade no coração deles.
e o castigo deles é garantido. E o juízo deles, na mesma proporção dos pecados, virá no momento certo. Como é bom a gente saber disso. Romanos 12, 17 a 21 diz que não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. A confiança sustentável de Davi, porém, estava fundamentada na justiça de Deus. O terceiro fato sobre a confiança sustentável é: a confiança sustentável é expressada na adoração. Versículo 6 a 7. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Veja que a certeza da justa sentença de Deus, o que o futuro aguardava para os malfeitores, é tão forte nas palavras de Davi, que Davi passa imediatamente a render ações de graças pelo que Deus fez ou fará por ele. Amados, a alegria é o resultado da ação de Deus que ouve e atende o seu povo. A voz de Deus nos fortalece, protege-nos, nos ajuda e isso nos torna felizes. E de tão alegres não nos contentamos e cantamos expressando nossa alegria com cântico de louvores e ações de graças. Por isso que Davi está cantando. A razão que faz o crente cantar é que Deus é digno do nosso louvor. É a nossa alegria. E a nossa alegria não se completa enquanto a gente não se expressa em adoração. Louvado seja o nosso Deus. É o que Davi está dizendo. O Senhor me protege, me ajuda, eu confio nele, ele me socorre, meu coração se enche de alegria, por isso dou graças a ele com cânticos e agradecimentos. Confiança sustentável é expressa em adoração e em espírito e em verdade, lá no nosso íntimo, do fundo do nosso coração. O quarto fato que devemos saber a respeito da confiança sustentável é que a confiança sustentável é proclamada com fé. Versículo 8 e 9. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Davi conclui este salmo como um rei que intercede pelo povo e proclama por fé, esperança e amor ao povo. O resultado de um coração que confia, cheio de fé, de esperança, ele destila amor na vida dos outros. O coração sem fé, sem esperança, se enche de medo. E medo não destila amor. O medo destila ódio, vingança e rancor. Avalie os momentos na sua vida em que você mais se irrita e que mais sente a vontade de revidar, de gritar, de xingar, de brigar. Não é quando existe o medo? Medo de faltar dinheiro, medo de ser descoberto, medo de ser pego no pecado, medo de não atingir o objetivo, medo de não chegar na hora, medo, medo, medo. Confiar é muito difícil. Por outro lado, sem confiança, não há relacionamento que sobreviva, nem mesmo
o nosso relacionamento com Deus. Sem confiança, famílias e a sociedade se desintegram. O que está acontecendo hoje no nosso país? Nós não confiamos mais nos líderes do nosso país. Não confiamos mais em nada que eles fazem ou falam. Uma sociedade sem confiança é um caos. Uma família sem confiança é um caos. Mas o Salmo de hoje nos mostra, ou quer nos mostrar, que é possível obter e sustentar confiança em Deus. Um tipo de confiança que vai nos levar mais próximos de Deus, sem medo, sem agressividade, mas em amor. Não deixe a sua confiança morrer. Confie em Jesus Cristo. Ore, Deus vai te ouvir. O Salmo de hoje nos ensina a ter um tipo de fé que confia, que se sustenta apesar das dificuldades. Uma fé que se fundamenta no sangue de Jesus. Uma fé que é exercida em oração. Uma fé que confia em Deus que é justo. Uma fé que se expressa em adoração. Uma fé que proclama e destila amor. Que o Senhor nos ajude a ter esse tipo de fé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades do Salmo. Clamamos por graça, misericórdia e socorro. Senhor, traga ao coração de quem está descrente confiança. Que o Senhor traga confiança ao coração de quem nunca teve. Que o Senhor firme os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus.